E aí, passando, então, dessa questão das insulinas basais, então, assim, a gente já começou a falar um pouco sobre o que é que influencia essa glicemia pós-prandial, quais são os fatores que determinam isso. Então, a gente já comentou agora em relação ao horário do dia que é aplicada aquela insulina, mas a gente sabe que tem alguns outros fatores que vão influenciar um pouco nesse alvo de glicemia, no alvo não, mas no valor da glicemia pós-prandial. E hoje em dia a gente tem alguns objetivos pré-determinados pelas principais sociedades do que a gente deveria chegar no alvo de glicemia pós-prandial. Então, falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Bom, o alvo agora, né, depois da entrada da monitorização contínua da glicose, o alvo ficou 180 de pós-prandial. Só que tem uma coisa que é bem importante, né, Patrícia? É a gente deixar claro que 180 é no momento do pico da glicemia pós-prandial. Isso não quer dizer que na segunda, terceira hora, 180 está legal. Porque quem faz 180 na primeira hora, que ok, está dentro dos objetivos, é o mesmo que faz 150, 140, 130, 160, 2 horas após. Sim. Né? Então, 180 nesse cenário, lógico, vamos tirar nossas gravidinhas desse grupo, né? Porque elas... Gente, o controle mais estrito que a gente recomenda, tem coragem de recomendar, é para uma mulher grávida. E a gente tem que fazer isso. Então, para elas, o objetivo do pós-prandial, na primeira hora, 140. Segunda hora, 120. É difícil, mas eu acho que o período de 9 meses e o interesse muito maior no filho que está por vir, faz tudo isso acontecer. Né? Então, sim, essa questão ela é bem importante. Tem outras questões, né, que influenciam muito o que a gente tem o que é que a gente está... o comportamento da nossa glicemia. O que a gente já falou, qual é a insulina que é utilizada, quanto tempo antes da refeição, ou se é imediatamente antes da refeição a gente administra, o tipo de alimento ingerido. E que é o principal, né? Você lembra, né, Patrícia, claramente dos esforços que foram feitos por todas as pessoas na época que você estava lá atrás na residência, para colocar a contagem de carboidratos na rotina de pessoas com diabetes. E não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, mas esse é o nutriente que mais impacta na glicemia pós-prandial. E aí tem o tipo de carboidrato. Né? Imagina se a gente está lidando com carboidrato que tem ela é bem pequenininho, a sua molécula. Estou falando dos disacárides e monossacárides, que são os açúcares das frutas. Então, as frutas não são tão inocentes. Aquele conceito lá de detrás, açúcar de fruta não faz mal, isso não é uma verdade absoluta. A gente não deve comer 3 bananas de uma vez só e não aplicar insulina para essas 3 bananas. 3 já é muito, né? Mas, enfim, o tipo de carboidrato, se é frutose, que é o açúcar das frutas, ele sobe muito mais rápido do que os oligosacárides, né? Que são aqueles que estão presentes nos cereais, arroz, de uma maneira em geral, né? Que vem as farinhas, de uma maneira em geral, que tem uma absorção mais lenta quando comparado com açúcares de absorção rápida. Aí ainda temos a proteína. E olha que eu estou colocando na fila, na sequência, Patrícia. Primeiro o carboidrato de absorção rápida, depois o carboidrato de absorção mais prolongada. Na sequência, e logo depois, vem as proteínas. Elas têm uma transformação também, né? Os resíduos de aminoácido, eles podem envolver uma produção maior de glicose. Isso é rápido também. E é em torno de 2 horas, né, que ela começa a ter absorção e impactar. E depende da quantidade. Se você está ingerindo isoladamente mais de 35, 50 gramas de proteína, ou junto com o carboidrato, você já vai ter impacto na glicemia. E aí vem, por último, a que ninguém dá muito valor, que é a gordura. Gente, a gordura ela atrapalha de diversas maneiras, né? A gordura, primeiro, que ela causa uma resistência na ação da insulina, porque os metabólitos de uma alimentação muito rica em gordura, eles dificultam a ação da insulina. Depois desse ponto, ainda tem uma outra coisa que é muito complicada da gente lidar, que é o atraso do esvaziamento gástrico. É aquela história de, eu como uma pizza. Uma pizza. Né? Pizza, gente, é uma boa receita, né? De carboidrato
com 4 queijos, Patrícia. Imagina a pizza 4 queijos Essa daí. no Dia Internacional da Pizza, que é o domingo à noite. O que é que acontece na segunda de manhã? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Hiperglicemias importantes. Essa gordura daí ela retarda demais. Tanto, principalmente retarda esvaziamento. Você fica aquela absorção muito lenta e aquele carboidrato que também tinha muito naquela pizza, né? Então, de fato, não tem bolos simples de insulina. E eu até ouso dizer que nem o bolos inteligente da bomba muitas vezes não consegue atingir e ficar aquilo ali para conseguir um alvo pós-prandial depois de uma pizza 4 queijos. Depois de uma pizza. E eu brinco, né? Eu digo que a segunda-feira é o Dia Internacional da Hiperglicemia de jejum, porque domingo é o Dia Internacional da Pizza, o domingo à noite, né? O domingão. Então, de fato, e fica difícil porque esse aumento vai ocorrer no meio da madrugada. E aí os pacientes olham para a gente e dizem, gente, mas eu só comi a pizza, fui dormir com 120 e acordei com 240. Por quê? E aí a estratégia para isso seria dar uma segunda dose de bolos para alcançar essa gordura mais na frente. E, Patrícia, orientar os pacientes a se observarem, né? Porque muitos deles se aplicam, por exemplo, um análogo de ação ultra rápida. Antes dessa pizza, ele pode ter uma hipoglicemia no período pós-prandial imediato. Então, o dia da pizza, esse é o dia de você aplicar imediatamente após, ou ver o time correto, que vai depender da quantidade de gordura que foi colocada nessa pizza e nesse estômago, né? E aí a gente conseguiu até visualizar isso melhor com essas monitorizações que a gente tem conseguido ver melhor, Sim. Contínua. E aí é uma forma de, assim, magnífica do paciente se conhecer, né? Então ele sabe que aquela pizza, talvez a marguerita dá certo, a 4 queijos já não dá. E aí ele não deixa, né? Ele não se priva tanto daquilo e ele consegue se conhecer e falar para o médico melhor, olha, nesse dia foi por conta disso. E aí você consegue orientar melhor. Então isso tem facilitado muito. Aqui no Nordeste, que você sabe que ser nordestino agora voltou para perto de nós, é muito frequente os pacientes comerem tapioca. Então, olhem, doutora Carla, não sei, eu acho que é o componente da nossa dieta que leva a maiores picos glicêmicos. Mas muito mais do que um pão francês, muito mais do que uma cerveja. E assim, e não se tem esse conhecimento, às vezes essa informação difundida, porque as pessoas trocam uma coisa pela farinha branca da tapioca como se ela fosse as mil maravilhas. Sim. Então, e se você juntar tapioca com cuscuz, Patrícia? Que é a base alimentar de muitas pessoas aqui no Nordeste. Então, é assim, olha, muitos residentes externos que passam com a gente ficam abismados quando a gente mostra lá um gráfico de glicemia intersticial, glicose intersticial, e vem aquilo ali que é o pior quando tem esse tipo de farinha branca, assim, de tapioca, que teoricamente é fit, né? Teoricamente. Então, é super importante esse componente aí do componente da dieta, eu diria que é a principal coisa, né, que vai determinar o quanto que vai ser esse período pós-prandial, né, além disso, das outras coisas que a gente já comentou.